Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Silto e hoje eu tô aqui pra falar sobre o livro Uma Casa no Fundo de um Lago, do Josh Malerman, mesmo autor de Caixa de Pássaros, que olha só, tá vindo um filme da Netflix aí desse livro aqui, não desse livro aqui, do Caixa de Pássaros no caso, mas enfim. E aproveitando que esse é o mês do horror, que eu vou falar de um livro de terror, o Submarino preparou uma coisa bem legal pra vocês. O site entrou em clima de Halloween e tá cheio de promoções incríveis pra vocês lá. E olha só que especial, deram pra gente um cupom de 10% de desconto em todos os livros da Dark Side. Então é só você usar o cupom lá do Dark, que tá aparecendo aqui na tela, e vou deixar na descrição também, e escolher o livro de terror que você mais tá com vontade de ler. Eu confesso que eu quero vários, mas tenho um pouquinho de medo. Sim, muito. Já aproveita também que os descontos não são só em livros, o site inteiro do Submarino tá com descontos, então vai lá e aproveita. O livro Uma Casa no Fundo de um Lago foi um livro escrito em 2016, porém só publicado aqui no Brasil em 2018. E sem contar muito sobre o livro em si, porque a graça é descobrir sobre o que ele se trata, o livro narra a estranha aventura de dois adolescentes de 17 anos, o James e a Amélia. E o James e a Amélia, eles resolvem que eles querem ter um primeiro encontro diferente do que eles já tiveram. Então eles resolvem pegar uma canoa, remo, subir na canoa e sair por aí, navegando pelos lagos da cidade. Então eles estão lá, passam pelo primeiro lago, passam pelo segundo lago, e aí nesse segundo lago eles encontram um túnel estreito, detalhe, cheio de pênis e outras coisas, partes íntimas desenhadas, porque é super normal você querer entrar em um túnel que tem essas coisas desenhadas, né? Por que não? E aí que eles entram nesse túnel mesmo e acabam encontrando outro lago depois do lago, então são 3 lagos. Só que nesse terceiro lago, pra surpresa dos dois, eles olham pra baixo e encontram o quê? Uma casa no fundo de um lago. Uma casa submersa. E nisso, o James e a Amélia, eles ficam mega curiosos e querem descobrir por que aquela casa tá ali, quem tá lá dentro, enfim, querem descobrir tudo que tá rolando ali naquela casa e por isso eles se juntam pra tentar descobrir esse mistério. E pronto, essa é a sinopse. Não vou falar muito mais porque o livro é curtinho, vai estragar a experiência de vocês se eu falar um pouco mais. Mas a minha experiência com esse livro foi bem interessante, porque eu li ele bem rápido. Eu entrei muito na história, fiquei totalmente submerso com a história. Eu amo a maneira que o Josh narra a história, eu acho que flui super bem com todos os livros dele. E mesmo que não tenha um mega acontecimento na história que vai te chocar, etc., eu acho que ele sabe guiar a história sem que fique maçante. Pra quem já leu Caixa de Pássaros, esse livro vai ter bastante nostalgia, porque eu vi o livro Caixa de Pássaros em diversos momentos desse livro aqui. Então, se você já leu outro, provavelmente você vai sentir um pouquinho da nostalgia e vai ver as características do Josh nessa escrita nesse livro aqui. Eu tenho que dizer que os personagens, apesar de estarem submersos a maior parte do tempo na história, eles não têm muita profundidade. Meu Deus, eu fico fazendo merchan o tempo todo. O autor não se preocupa em dar muita história pra eles, sabe? Tanto que a gente não sabe muito sobre os pais dos protagonistas, não sabe de onde eles vêm, pra onde eles vão, quem eles são, as características pessoais de cada um. É bem raso mesmo. Só sabemos que eles estavam ali no encontro, encontraram a casa e é isso. Porém, eu não vi isso tanto como um problema. Por quê? Vou explicar o motivo. Eu entendi mais ou menos que esse livro se trata de como um acontecimento pode mudar a vida de uma pessoa, narrando apenas o período de tempo que aconteceu tal coisa. Então, se o intuito do autor era só narrar esse momento, ele arrasou e é isso, sabe? Só. Esse também é um livro que dá pra interpretar de diversas maneiras, como você quiser entender, porque tem muita porta pra interpretação. É tipo o filme Mãe, que eu já fiz vídeo aqui no canal, inclusive. Você basicamente lê duas histórias ao mesmo tempo. A história que tá acontecendo ali no livro que tá te narrando é outra história cheia de metáforas e que é aberta para interpretações, que você pode interpretar e deixar sua alma fluir por aí. Inclusive, se você leu esse livro e teve as suas interpretações, comenta aí embaixo as suas teorias, porque eu vou ficar bem feliz em ler, porque eu tenho as minhas também, mas não vou falar aqui porque seria spoiler, né? E eu quero que você leia e interprete por você mesmo. É um livro que ou as pessoas vão odiar demais ou vão gostar bastante. Eu tô no grupo de que gostou bastante, porque na real eu levo bem em conta a minha experiência de leitura, não só na história, enfim, se deixou algum furo. Se eu fico entretido na história, eu vou gostar do livro, sabe? E apesar desse livro ser considerado um thriller, um terror, eu considerei ele como romance. Acredita? Porque tem diversos traços de vários gêneros e eu não consegui muito bem definir um gênero só pra esse livro. Olha só, tem que ser assim mesmo, 2018, um livro sem gêneros. Apesar do livro ter alguns furos e algumas partes mal explicadas, eu gostei bastante. Não foi um livro que mudou minha vida, que expandiu meus horizontes de pensamento, mas ele me entreteu bastante e eu como leitor fiquei mega satisfeito. E o Josh Malerman, ele é escritor de livros de terror e eu tava pesquisando e eu descobri umas coisas bem bizarras sobre esse autor. Não sei se é verdade, mas vamos lá. A primeira curiosidade é que quando o Josh era criança,
criança, a mãe dele fez uma consulta com uma cartomante e aí gravou uma fita VHS dessa consulta. E não deixava de jeito nenhum o Josh assistir essa fita. Só que, em uma noite, ele foi lá, assistiu a fita e ele descobriu que, na fita, a mãe dele dizia que na casa dele tinha um fantasma e que todo mundo da casa via esse fantasma, menos o Josh. Então, olha só, ele assistiu essa fita de noite, sozinho, escondido, e descobriu que só ele não via fantasma. Por que ele não via fantasma? Porque ele era o fantasma. Aqueles, né? Bem plot twist de novela mexicana. E o outro fato que provavelmente inspirou esse livro é que quando o Josh também era criança, ele foi pra um acampamento. E aí ele foi entrar no lago, tudo tranquilo, de boa. Só que ele acabou pisando numa coisa. Quando ele pegou, puxou essa coisa, era uma parte de um corpo humano. Era um pulso, sem mão, sem braço. Mas enfim, ele ficou aterrorizado, acabou jogando de volta pro lago e viveu a vida dele como se nada tivesse acontecido. E aí começou a escrever só histórias de terror, como se não tivesse ficado traumatizado, né? Seguiu a vida tranquilo. Não sei se esses fatos são verdades. Eu tentei entrar em contato com o autor, mas ele só visualizou e não me respondeu. Se eu estou espalhando fake news, a culpa é sua, Josh Marley, aqueles, né? Mas enfim, gente, é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa meu joinha, se é novo aqui no canal, se inscreve, me segue lá no Instagram, @EduardoSilto, e curte todas as minhas fotos, porque eu sou leonino. Aqueles, não, mentira. Curte se você quiser, eu vou ficar bem feliz mesmo. Valeu. A autoestima está baixa. Aqueles, não, mentira. Enfim, um beijo e até o próximo vídeo. Fui!